Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto O Cubo. That's the real challenge. You gotta save yourselves from yourselves. É o filme de 1997 de Vincenzo Natali, a primeira longa-metragem deste realizador que entretanto fez mais coisas no cinema e na televisão, mas O Cubo é o filme mais conhecido deste realizador e um dos filmes de culto do final dos anos 90, e quem também nunca o tinha visto é o Ricardo Machado, realizador e pau para toda a obra em várias coisas. Ricardo, ora viva. Ora boas, tudo bem, Rui? Como é que estás? Cá estou muito bem. E tu também? Também, é verdade, eu ainda não tinha visto este filme, apesar de já ter ouvido falar muito dele. Pois. E engraçado que isto vem de um realizador que tem um nome italiano, mas ele é canadiano. Pois, exatamente. Mas já agora, tu lembras-te da altura em que o filme saiu, de se falar do filme? Tenho uma ideia, sim, dali final dos anos 90, mesmo quando o filme esteve no nosso Fantasporto. Ok, pois, e saiu de lá premiado, não foi? Exatamente, teve lá dois, pelo menos ele teve 3 prémios, mas eu até destaco aqui 2, que foi portanto, o melhor filme do Fantasporto em 1999 e também venceu o prémio do júri nesse ano. Exatamente. Mas então, porque se tinhas ouvido falar do filme na altura, porque é que só em 2025 é que o viste? O que é que te levou na altura a não ver o filme? Pois, olha, Vicissitudes da vida. também é engraçada a pergunta, porque eu tenho visto e tenho feito vários trabalhos dentro do género do terror e do fantástico, e dentro dos filmes que são mais clássicos e dos que são mais recentes dentro do género, eu posso dizer que já vi quase tudo, mas este não tinha visto, é verdade, e vi-o agora para participar aqui no teu, no teu Imperdoável. Confesso que também a única obra que eu tinha visto na totalidade do Vincenzo Natali tinha sido mesmo uma curta que ele tinha feito para aquela antologia Do Paris Je t'aime. Exatamente. Era a única obra assim na totalidade que eu tinha visto dele, e lembro-me que essa curta que está no Paris Je t'aime é muito gráfica, não é? Tem ali um grading, uma correção de cor que se diferencia das outras. Vai assim por uns tons azuis, e aquilo é uma história de vampiros. Tem também como protagonista o protagonista do Senhor dos Anéis, não me recordo agora o nome dele. O Elijah Wood, o que faz Exato. Frodo? Ok. E depois faz parelha com ele uma atriz, uma mulher muito bonita, que por acaso nem sei o nome. Também já vi o filme há tantos anos. Por acaso nunca vi o Paris Je t'aime, ou pelo menos nunca ouvi todo. Esta conversa vai ter spoilers, portanto ficam já avisados. Se não viram O Cubo, vão ver e depois juntem-se à conversa. Mas isso já é costume também aqui no Imperdoável. E se calhar pergunto logo, o que é que tu achaste do filme, da história, destas pessoas que estão presas neste cubo, que tem vários cubos dentro de si, e que não conseguimos perceber por que raio é que estão ali, mas pode haver muitas metáforas para aquela situação. Diz-me lá o que é que tu achaste deste cubo. Olha, eu acho que eu tendo visto só agora, em 2025, e ainda aquela minha classificação que dá vontade de rir, eu agora diria um médio mais, e acho que se o tenho visto no final dos anos 90, quando o filme saiu, o filme é de 97, eu teria dado um bom. Isto porquê? Porque eu acho que tem uma direção de arte que se aguenta muito bem, e quando eu falo aqui em direção de arte, no fundo estou-me a referir ao decor, não é? Ao decor que é aquele cubo, porque o guarda-roupa mantém-se sempre igual. É engraçado ver também que o guarda-roupa destes protagonistas deste filme, destes 6 atores, é habitual nos filmes de sci-fi. Todos assim habitual. com um uniformezinho, com o nome, não é? Meio presidiários, meio... Apanhamos isso em vários filmes. E, portanto, eu acho que a direção de arte está bem. Gostei também dos efeitos visuais. Acho que envelheceram bem.
Quer dizer, há ali um momento em que eles estão a testar se podem entrar numa sala e aparecem muitas lâminas de todos os lados. Aquilo pareceu-me um CGI um bocadinho mais foleiro. Mas pronto, entretanto passaram-se quase 30 anos, sim. Talvez nesse momento em que se vê, temos ali um insert, um plano pormenor da lâmina a sair lá daquelas texturas todas que estavam no cubo, sim. Mas tirando isso, o filme aguenta-se bem. Acho que ali as partes da ação, quando digo partes da ação, é uma chapada ou duas que dá durante o filme todo, não há... é isso que eu me estou a referir à ação. Acho que poderia estar melhor, mas lá está, o filme já tem mais de 25 anos e, portanto, não podemos crer que neste filme esteja o que se vê hoje em dia, a nível, lá está, de cenas de ação. Sim, claro, mas tens filmes de ação incríveis mesmo assim dessa altura, não é? E que envelheceram bem, acho eu. Acho que isto é mesmo culpa do filme em si, não é propriamente da ação ser envelhecido ou não, acho eu. Sim, acima de tudo, para mim é um filme que é contido na sua grandiosidade, espetacularidade, ou seja, e é por isso que é uma mais-valia para uma obra que não tem um orçamento elevado, não é? Sim. É tudo passado ali no mesmo espaço. Foram $350 mil canadianos para o filme, que acabou por ganhar 9 milhões, o que é uma quantia considerável, tendo em conta o orçamento pequenino. Mas continua, desculpa. Sim. E acho que foi um excelente pontapé de partida, sendo esta a primeira obra de longa-metragem deste realizador, do Vincenzo Natali. Que mais te posso dizer? Diz-me tu o que é que achaste da parte das mensagens psicológicas e da filosofia que aquilo lá tem. Já vamos lá. Eu primeiro devo-te dizer que não gostei tanto do filme como tu. Eu para já achei que quase todos os atores são péssimos neste filme, exceto agora não me estou a lembrar do nome, mas aliás, estou a lembrar que tenho aqui o IMDb à minha frente, o tipo que faz do Worth, que é o David Hewlett, que é o gajo que depois esteve envolvido na criação do cubo, não é? No design do cubo. E o Alderson, que é o gajo mestre da... Polícia? Não, é o mestre das evasões que morre logo ao início. O ladrão, esses dois eu gostei muito de os ver, acho que estavam muito bem. Agora os outros estavam entre o sofrível ao ridículo. Já para não falar primeiro daquela espécie de deficiente... A rapariga dos óculos aguenta-se bem. Depende do momento. Há ali momentos que são um bocado bizarros. Mas o polícia, ele parece que quer ser psicopata, mas não consegue, estás a ver? Ele está ali a fazer uns olhos muito esbugalhados para fazer-se de mau, mas não me convenceu muito. Senti isso, que sim, poderia estar melhor esse ator que interpreta ali o papel do polícia, sim. Sim, agora, a parte filosófica... Eu acho que o filme pode ter algumas coisas interessantes. Acho que há pessoas que dizem que é uma metáfora para o capitalismo e não sei o quê e blá blá blá. Gosto da ideia de nunca sabermos porque é que aquelas pessoas estão no cubo ou quem é o criador do cubo. Mas fiquei um bocado... Acho que a execução fez-me um bocado perder a simpatia pelo filme ao longo da sua duração, que não é muita, só tem 1h30, obviamente. Mas é uma curiosidade do final dos anos 90, mas o que é que tu achas das mensagens deste filme? Olha, antes de entrarmos nas mensagens e começarmos agora aqui a gravar o episódio, ainda estamos a aquecer e eu a aquecer a garganta, deixa-me dizer-te que este filme tem uma mais-valia, mais não seja para os filmes que surgiram a seguir a ele, não é? Todos aqueles filmes que surgiram no início de 2000, como o Só, e outros tantos que foram beber aqui bastante. E antes de entrar nessa parte filosófica da coisa, também se calhar convinha fazermos aqui uma sinopse para quem já viu, relembrar. Tá bem. Quem não viu... Ok, então deixa-me dizer, citando aqui o IMDb, que é mais fácil: 6 estranhos estão em diferentes pontos de um labirinto que contém armadilhas mortais. Pronto, já está. E estamos a falar de um cubo gigante com vários cubos, não é? Em que eles vão andando de cubo em cubo a perceber por onde é que se podem meter. É claro que há ali há coisas envolvendo matemática que se
calhar são um bocadinho metidas a martelo para explicar quais é que são os cubos que estão armadilhados e quais é que não estão. E basicamente é isto, acho eu, não é? Sim, acrescentar também aí à tua breve sinopse que, pronto, eles estão sem comida e nem água e precisam de um meio de sair de lá do labirinto. Têm que ter cuidado porque de sala em sala existem as tais armadilhas mortais que eles vão descobrindo. E lá está, eles são 6 personagens, um polícia, um ladrão, uma estudante de matemática, um arquiteto, digamos assim, uma médica e um autista. Exatamente. E ao longo do filme, entre eles e nós, como espectadores, vamos percebendo que cada um deles tem algo no seu perfil que os pode ajudar a sair dali, não é? Em certa medida, sabes o que é que este filme me fez lembrar? Um do Shyamalan, que se chama Old, que são umas pessoas que estão presas numa praia, mas que depois... não vi. Não, também, é assim, o Cubo é melhor que o Old, mas é que o Old também tem muito esta ideia de cada personagem ser definida pela sua profissão, que é um bocado o que acontece aqui também, ou por uma característica qualquer. E depois acho que o filme tem um problema, ambos os filmes têm um problema um bocado grande nisso, de cada personagem depois resume-se àquilo, não é? O gajo é polícia, é mau, a outra está na escola e percebe bué de matemática porque tem óculos. É uma nerd. É uma exato. nerd, pronto, mas continua, desculpa. Não uma nerd que ele nutre ali uma certa atração por ela, o tal Sim. polícia que depois é mau. Exatamente. Ela é que não lhe dá bola. Sim, exato. E como nós estávamos a dizer, pronto, eles depois. Já disseste, isto tem spoilers. Eles, para chegarem ao exterior, a um tal elevador que os leva a ver a tal luz, têm de resolver os enigmas, e esses enigmas é que vão abrindo as portas que dão acesso a outros cubos idênticos. Houve um filme, por acaso, eu estava a ver este e lembrei-me bastante, não sei se aconteceu contigo, do Predadores. Aquele que foi produzido pelo Robert Rodrigues. Isto a nível das personagens, de aparecerem ali naquele planeta, não saberem como é que aterraram ali e... Pá, fez-me... Ok, não conheço o filme. Não viste Os Predadores? Não vi. Ainda por um momento pensei que estavas a falar do Predador, do John McTiernan, mas pensei, mas por que raio? Mas diz. Predadores, produzido pela Troublemaker, do Robert Rodrigues, e que foi realizado por um húngaro. Ok. A nível das pessoas fez-me bastante lembrar, mas lá está, entre o Cubo e o Predadores, houve outros que tiveram bastante influência neste Cubo. Sim. Mais coisas. Olha, eu até te vou deixar entrar tu pela parte filosófica da coisa e depois desenvolvo a partir daí. Eu acho que eles... Lá está, cada um dos personagens tem o seu perfil psicológico, visual e psicológico, e está difícil. Eu não consigo a nível de política, não estou a ver, e também agora dada a distância de 97 para hoje, o que é que um poderia representar a nível político e outra fação política. Não estou a ver muito por aí a cena, não. Não, consegues... Não, eu também confesso que, para já dizer aqui uma coisa que acabei de ver na Wikipédia que acho curioso, é que o filme teve um matemático que se certificou de que todas as fórmulas são corretas e fazem sentido. Mas eu também, honestamente, eu acho que é mais interessante aquilo que as pessoas fazem do filme do que propriamente aquilo que eu tirei do filme, percebes? Que eu não acho que haja ali grandes simbolismos. O que eu acho é que o Vincenzo Natali pensou numa premissa muito interessante e trabalhou a partir dela uma história de terror, de suspense, etc. Agora, se as pessoas me disserem que isto pode ser uma alegoria tipo kafkiana do absurdo das coisas e etc., pode ser, mas eu honestamente também não vi muito disso. Pode ser, eu acho que é mais uma longa-metragem daquelas em que se calhar o espectador e ao longo dos anos os críticos vão vendo e vão escrevendo e se calhar divagam e filosofam
mais sobre o filme do que aquilo à partida, quando tiveram a escrever o argumento, Sim. foi, não é? Porque isto não é baseado em nenhum livro. Não, é uma história original, sim. Exato. E foi unicamente escrita pelo Vincenzo Natali, não é? Aqui no IMDb diz que ele escreveu isto com o André Bijelic e o Graham Manson. Ok. Pronto, portanto foi uma coisa a 6 mãos, basicamente. Ok. Todos Sim. canadianos. Aquele final do filme, quando eles estão lá para apanhar o elevador que os vai levar dali para fora e veem lá uma luz a estourar, algures, Sim. subentende-se que é a luz do sol, não é? Sim. Ou então também é a luz do fundo do túnel da morte. Não sei. Não sei. Estava agora a ver. Remeteu-me para o THX do Jorge Lucas. Ok. Essa parte. Ok. Não sei se pensaste nesse filme. já não vejo o THX 1138 há algum tempo, mas agora que diz isso até faz algum sentido, sim. Faz algum sentido. A mim remeteu-me para essa... As roupas também me levaram a pensar nesse filme ao início, mas sim, também as temos no Alien 3. Sim, ou até mesmo no 1984, há um bocadinho isso. É como tu disseste, é um elemento recorrente destas histórias assim meio absurdas, meio de terror, distópicas, etc. Isto depois, não sei se tu reparaste, mas há sequelas do Cubo. Há o Cubo 2 Hipercubo e o Cubo 0, que eu acho que são filmes que querem escrutinar um bocado as origens do Cubo e quem é que fez o Cubo. Tu ficaste com curiosidade de ver essas sequelas? Eu sabia, de uma maneira geral, que havia essas sequelas, mas não fiquei curioso para ir investigar sobre elas, nem ler, não, isso não fiquei. Porque preferes não ter respostas? Achas que é mais interessante assim? Não, se calhar foi um preconceito pensar que o primeiro é que é bom e os outros que vêm a seguir, também como não são tão falados, não tiveram tanta notoriedade como teve este primeiro. Não me despertou a atenção para ir ver, pesquisar sobre eles, não. Não, mas eu também, percebo perfeitamente. Também a nota deles confesso, é muito... Diz. Também te confesso que vi o Cubo agora há 2 dias para o podcast, portanto também não tive muito tempo para ver os outros, mas Pois, eu também, eu vi também há 2 dias, portanto eu também tenho a minha vida e honestamente não fiquei assim tão fã do primeiro para agora ir ver mais 2 filmes disto. Mas diz, desculpa. Temos um realizador português nosso, se eu não estou em erro, posso estar a dizer aqui uma barbaridade, mas acho que o ouvi a dizer que é o David Rebordão, o realizador da Curva. Sim. E creio que ele disse algures que tinha-se inspirado neste filme também quando realizou a única longa-metragem dele. O RPG com o Rutger Hauer. Sim. Ok. Eu acho que ele foi aqui buscar... desculpa, David, se estiver a dizer alguma coisa errada, mas parece ter-te ouvido dizer que tinhas tido aqui uma inspiração no Cubo. Mais coisas que podemos dizer aqui deste filme. Olha, diz-me uma coisa, já agora. Que idade é que tu tinhas em 1997? Ora, tenho que fazer contas, pá. É fazeres a tua idade menos 28 anos. Sim, em 97 eu tinha 13 anos. Ok. Sim, senhor. O que é que ias ver ao cinema nessa altura? O que é que te lembras de 97 no cinema? Eu sei, eu estou a mudar radicalmente de tema, mas é só para meter aqui mais... Olha, mas antes disso, e tu, que idade é que tinhas em 97? Eu tinha 2 anos, meu. Eu não tenho grandes coisas a dizer sobre 97. Opa, eu em 97 lembro-me de ter visto um filmaço, não é? O Titanic. Digam o que disserem, é um filmaço, mas não seja pelos Oscars que ganhou e a quantidade de público feminino levou às salas. Sim, é um não filme podemos que dizer que marca... não foi um filme fenómeno, não é? Claro. Lembro-me de o que é que eu vi em 97, talvez, e não estou aqui a olhar para IMDb's nem nada, mas eu creio que A Ilha das Cabeças Cortadas também é desse ano, é de um ano anterior e gostei, lembro-me de ter ido ver isso ao cinema. O Homem da Máscara de Ferro, Alien 4, A Ressurreição. É tudo mais ou menos dessa altura, um bocadinho antes ou um bocadinho depois, exato.
e por aí. Pronto. Então depois deste introito sobre o teu 1997, o que é que ias a dizer sobre o Cubo mais? Ia dizer que, antes que nos esqueçamos, ele foi um filme que teve no prestigiado festival de Sitges, em Espanha. Uhum. Que Em- é tipo um fantasporto de Espanha, não é? Tipo isso. eu acho que até é melhor. Uhum. Normalmente é neste festival. Eu estou a dizer bem, Sitges, não é? Sim, porque É assim que tu dizes. é porque é o município onde acontece o festival. Exato, na Catalunha. Uhum. E portanto, este filme foi vencedor de melhor argumento nesse festival. Uhum. Um, e acho que este festival, acho não, tenho a certeza, é superior ao nosso Fantástico Ah, não, porque claro, acredito, a dimensão é diferente, não é? Claro, claro. sim, normalmente as curtas que nós vemos e longas no Motel X e não só, mas depois quando eles atribuem o prémio de melhor filme europeu para Uhum. curta e longa, normalmente é neste festival. Ok. Ahm, Pois, sim, está tudo ligado. e o Cubo esteve lá, portanto, parabéns ao Cubo. Ah, Mas diz. sim. Não, pergunta tu. Não, é engraçado, estava aqui a pensar que a carreira do Vincenzo Natali, apesar dele ter trabalho regular, ele nunca voltou a ter um filme com tanto impacto como o Cubo. E isso é engraçado, quer dizer, é engraçado, não sei, mas não é, quer dizer, de 1997 para cá, ele não teve nenhum filme que tivesse tanto impacto. Porque Certo. será, não é? Será que ele não teve maneira de concretizar outras ideias ou não teve outras ideias boas de todo? Pois, não sei. Sei que existe o Cypher, que é dele, eu não Uhum. vi, não posso falar muito. Mas lá Aliás, está, eu é de acho que vi esse filme 2002, já é de há 23 anos. já. Eu creio que ter visto partes desse filme, mas não vi na totalidade. Ok. E depois há aquele mais recente que está na plataforma streaming da Netflix. Uhum. Esse também não vi, mas sim, nenhum nem outro tiveram a fama e o sucesso que teve o Cubo, O que tu estás a falar é o In the Tall Grass, não é? Que é a partir de certo? uma história do Stephen King. Tu viste esse? Não vi. Estava aqui a abrir o IMDb Também não. de uma novela de Stephen King e Joe Hill. Ok, é uma coisa escrita a quatro. Não vi. Quatro mãos. Pois, também não. Mas é estranho, Então, não é? E depois há bocado estavas a falar do David Rebordão e estava aqui a sim, pensar, é muito difícil fazer filmes deste género em Portugal, não é? Quer dizer, é praticamente sim, impossível. sim. É, tanto que agora que estamos a falar do David Rebordão, Uhum. ele que não me leva a mal, é verdade, ele destaca-se mais é mesmo nas curtas, porque quando passou para a longa aquilo não correu muito bem. Pois, não, Mas acredito que seja complicado, não é? Fazer algo do sim, género em longa, não é? Quer dizer, puxa. uhum, sim, e eu acho que no nosso cinema portuguesa nós somos muito melhores a fazer curtas-metragens dentro do género do terror e do fantástico, e há vários exemplos disso do que longas-metragens. É engraçado, é, Mas isso é porque as curtas são mais baratas, mas não é? baratas, pois. Se calhar até Sim, consegues despender um bocadinho mais de recursos numa curta do que numa longa e por isso se uhum. calhar as curtas acabam por ser tendencialmente melhores, não é? Quer dizer, não sei. Sim, eu acho que aí o grande fator é mesmo o budget, não é? O Uhum. orçamento que nós aqui conseguimos para fazer boas curtas-metragens, sejam mais pretensiosas, sejam mais comerciais e longas é difícil, não é? É difícil fazer-se uma longa boa, seja dentro do género do terror, seja dentro de outro género. Uhum. Ahm, infelizmente é assim. Mas tu, como realizador, Sim. ver-te-ias a fazer um filme deste tipo do Cubo? Não sei, neste momento não, neste momento Não estou a se dizer calhar neste abordava um género momento. Mas mais imagina, slasher. sim, mas imagina Ahm, algum ponto da tua vida, achas que te verias a fazer um filme destes? talvez, Rui, mais lá para a frente, mas hoje em dia, como aprecio outros géneros dentro do terror, Uhum. ia se calhar para uma.
se me dessem a escolher fazer uma longa-metragem de terror, eu se calhar ia ali para uma coisa mais de suspense, Ok. ou mais gráfica, ou mais slasher, por aí, ou se calhar até mais terror psicológico do que propriamente aqui para uma coisa como ao Cubo, esta coisa das armadilhas, não é? Dos sós. Apesar do só ser uma coisa muito gráfica, Sim, mas muito mesmo. sim. Mas olha, já agora voltando ao David Rebordão, de falar um bocadinho do facto da tua última curta estreada ser uma prequela a uma curta dele, não é? É verdade, O epá, da Muppet olha, eu até Face. espero que ele venha a ouvir isto e que deixe Já um foi- comentário neste episódio. Já que foi estamos a falar mencionado tanto tantas dele. vezes, sim. Mas sim, a minha última curta-metragem de terror, que já data de 2022, chama-se The Muppet Face, e surgiu. Eu lembrei-me de escrever a história depois de ter visto uma curta dele chamada Achilles, em que tem lá um personagem muito engraçado, com uma máscara muito feia. E eu, olha, isto, por que não fazer aqui a prequela, escrever aqui algo que sirva de prequela a esta história, e foi o que saiu, e foi aquilo que tu viste. Agora à distância, eu acho que se as pessoas conhecessem já esse trabalho do Rebordão, se calhar iriam achar mais piada ao The Muppet Face, sendo assim. Pois, talvez, é um bocado difícil, não é? Se não tendo visto o outro filme. Sim, sendo assim, é uma coisa ali que leva mais, pronto, lá está, para a parte gratuita da coisa, e uma coisa sem uma mensagem mais forte por trás, e depois escrevem aquelas críticas como tu bem escreveste. Eu escrevi, eu acho que não escrevi nada sobre o Muppet Face. Então já não te lembras, Rui, do que escreves? Epá, Já são não. tantos. Não, deixa-me ver o que é que eu escrevi. Eu não me lembro de ter escrito nada. Ora, vê lá se não foi no Letterboxd. Eu disse, olha, aquilo ali é giro, bora para um armazém dar umas cambalhotas. Pronto, não foi nada de mal. Pois, mas lá está, é uma coisa que não tem muito conteúdo, e se formos a ver, sim, se calhar contra mim falta, não tem muito conteúdo aquele filme. Mas dei 3 estrelas, mas- atenção. Dei 3 estrelas. Calma aí. Ok. Mas lá está, se tivessem visto antes a do Sim. Rebordão, Perceberiam iriam achar o mais outro piada, contexto. sim. Pois, olha, é assim a vida. Olha, em relação ao Cubo, tens mais alguma coisa a acrescentar? Entanto, já Olha, nos desviámos da conversa muito, mas acho que é também por culpa do filme, não tem assim tanto para dizer, não é? Acho eu. Pois, deixa-me lá olhar aqui para as minhas notas. Agora temos que falar um bocado mais para encher aqui. Não coisas interessantes. não precisamos de encher, não precisamos de encher. Há filmes que são assim, Mas não é- têm grande falatório. Mas aqui, ainda não em relação ao Cubo, mas ao seu realizador, has de ver dá uma oportunidade a ti próprio de ver o Paris Je t'aime, Uhum. porque aquilo tem lá muitas curtas de muitos realizadores diferentes e conceituados, e eu gostei de ver a dele, a curta do Vincenzo Natali e não só, e a dos outros, e olha, esta antologia de curtas é um exemplo daquilo que eu disse há bocado. O Paris Je t'aime é uma coisa boa, é um produto bom, um filme bom, e depois os que vieram a seguir Do género, foram não é? perdendo. Sim, tanto o Rio Eu Te Amo também gostei, mas já não tão bom, e o outro acho que é Berlim, Eu Amo-te. Sim. Acho que sim, e acho que já não há mais nenhum. Não sei se há um de Londres ou pelo London. Não, se calhar foi a falar que poderia fazer um em Londres, mas não fizeram. Pois, mas eu estou a ver aqui, de facto, é Estás a ver? um elenco de realizadores muito, muito bom, muito diverso. Eu, por acaso, nunca vi o filme completo, só por acaso, porque um dia gostava de o fazer, até já me tinhas falado muito bem do Paris Je t'aime noutra circunstância. Olha, e entretanto tu disseste-me há uns dias que entretanto vai haver aí uma próxima curta tua, mas se calhar só para o ano, não é? Está atrasada a parte da animação, está custosa de sair. Animação, é uma curta de animação.
É uma curta que tem 70% de imagem real e 30% em animação, e depois trata-se de uma animação 2D, aquela tradicional. Ok. E então está difícil de sair. Eu partilho a autoria do trabalho do filme com outro realizador, e é outro realizador então que é o Paulo Araújo, e ele está encarregue da parte da animação, mas não sei se ainda é este ano que sai. Ok. Mas se não for essa curta, há de ser o telefilme que realizei o ano passado para a RTP. Esse creio que há de sair este ano. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Foi, digamos, um trabalho de encomenda em que eu tive que vestir ali a pele de prestador de serviços. Ok. Mas então não gostaste, é isso? Gostei e não gostei. Eu que estava habituado a fazer as minhas curtas e longas documentais independentes em que tinha ali a batuta na minha mão. Desta vez, olha, foi uma experiência diferente em que nem tive ali direito ao corte final, não é? Ok. A opinar. Pronto. Experiência diferente. Mas espero que agora o próximo que vier a fazer, não, que volte às curtas independentes, e porque realiza mais isso, sabes? Claro, óbvio, obviamente. Eu, enquanto realizador, se pudesse realizar uma curta-metragem por ano, fosse de ficção ou um documentário, já me sentia realizado. Porque uma pessoa não trabalha diretamente em cinema, é assim comigo e com 98% dos outros realizadores deste país. Claro, exatamente. Vou trabalhando como cameraman, hoje em dia no mundo corporativo, e é por aí que tenho estado. Este ano não creio que venha a fazer uma nova curta de ficção, mas quero ver se para o ano estou aí a fazer novo filme. Ok. Ainda vou ter que pensar aqui bem, inventar um pouco como é que vai ser aqui o orçamento. Fazer aqui uma ginástica orçamental e bora lá um novo filme para o ano que vem. Pois, e acredito que seja complicado, não é? Se vem tudo do teu bolso, nesse caso. Sim. Este que eu irei fazer é uma curta que se chama 1916. Ok. E já obteve 2 subsídios, mas foram subsídios muito pequeninos. Teve um subsídio da Sociedade Portuguesa de Autores, 5.000 euros, e teve de um concurso de escrita de guiões da Câmara Municipal de Setúbal, 6.000 euros. Portanto, aquilo é um filme que só é possível fazer com 20.000, no mínimo, e eu tenho metade do orçamento. Vou ter que arranjar a outra metade, ainda não sei como, mas é assim, esta vida de cineasta. Olha, se alguém nos estiver a ouvir e tiver aí uns 15.000 euros para gastar, pronto, falarem com o Ricardo Machado, fazes um pitch do projeto e pronto, nunca se sabe quem é que ouve estas coisas. Um patrocínio. Verdade. Olha, diz-me. o que é que tu achas desta ideia de imperdoável? Isto faz sentido para ti? Há imperdoáveis? E se sim, gostava de saber os teus imperdoáveis. Faz sentido, e deixa-me dizer-te que gosto muito da imagem que escolheste. Em vez de estar o Eastwood, está ali o Alves de Souza. Tal como no póster do Imperdoável, grande filme de 92 do Clint Eastwood. E então, olha, eu posso dizer-te, começar aqui pelos imperdoáveis dentro do género do terror, para o público em geral, mas são imperdoáveis que eu já vi, mas acho que são imperdoáveis para pessoas que ainda não os viram. Sim. E olha, faço aqui uma lista de os clássicos: O Exorcista, Psycho, Shining, e diria que o Alien, o Oitavo Passageiro. Assim, os mais recentes, que também são imperdoáveis para o público em geral: The Conjuring, Os 28 Dias Depois e o muito recente A Substância. Ok, esse ainda demora uns anos para ser imperdoável, mas sim, percebo. Todos estes eu já vi. Agora os meus imperdoáveis. Era isso que eu queria saber, não é? Pois. Ok, então, sendo assim mais abrangente,
Digo-te aqui três. Olha, E Tudo o Vento Levou. Eu não vi isso. Já viste, não? Por acaso vi com o Pedro Cinema Xunga aqui a fechar a primeira temporada do Imperdoável. Indo para um filme Tuga, o Aniki Bobó, nunca vi isso. Ok, também já vi, sim, é um ótimo filme. E para ser diferente, diria-te Salô ou os 120 Dias de Sodoma. esse eu tenho na lista dos imperdoáveis, mas acho que se vai manter imperdoável até ao fim dos meus dias, porque eu não sei se tenho muita vontade de o ver. Mas enfim. Mas é uma ótima lista, Ricardo, é uma ótima lista. Olha, ficava-me aqui por estes. Sim, não, e são ótimos, já tens aí muito por onde trabalhar. Eu acho que no que a ti diz respeito a este podcast, acho que sim, que devas continuar pelo menos aí até aos 100 episódios. Ui, ainda vou nos 30 e poucos, deixa lá ver onde é que isto vai parar e depois logo se vê. Ok. Ou um número que seja redondo, acho que sim, que deve chegar. Deixa ver se chega aos 50 e depois logo se vê. Olha, Ricardo, muito obrigado por teres vindo ao Imperdoável. Foi um gosto enorme ter-te cá e estás convidado a voltar quando quiseres. E é isso, pronto. Não sei se queres publicitar alguma coisa que aches relevante do teu trabalho aqui nesta reta final. Não, já falámos um pouco de mim. Queria só saber agora a nível de podcast onde é que eu te posso ouvir, para além do Imperdoável. Onde é que me podes ouvir? Okay. O teu À Beira do Abismo já terminaste com isso, não é? Quer dizer, por acaso tive uma conversa há uns dias com uma amiga sobre isso, não é que o À Beira do Abismo esteja morto. É só porque, entretanto, depois, quando comecei a trabalhar na rádio, estava a fazer muitas entrevistas e na altura o À Beira do Abismo perdeu um bocadinho porque levava muito tempo a preparar as coisas e etc, então pulo um bocado de lado, mas algum dia se eu sair da rádio ou quiser voltar a ter um programa de entrevistas mais geral, vai voltar de certeza. Entretanto uso essa marca para o meu Substack, que tenho um Substack que se chama À Beira do Abismo e tem o logo do podcast. Depois tem outras coisas que andam por aí na rádio e isso, nas plataformas. Está tudo no meu... Olha, está tudo no meu Instagram, está lá está tudo no meu Instagram, tem lá um link que é o Linktree/Rui Alves de Sousa, que está lá os links para tudo e as coisas todas. Mas fora da rádio, acho que o Imperdoável é a única coisa agora que tenho. E é isso. Olha, então e tu não achas que ficou curto este? Não. Normalmente costumas ficar com episódios de maior duração. Ou não, já tive episódios de 20 minutos aqui também. Depende do filme, depende da pessoa. Portanto é isso, eu acho. É assim, cada filme é um filme, né? Há filmes que nos fazem falar muito. E este filme, pronto, olha, ainda falámos quase 40 minutos, acho que não é nada mau. Portanto, olha, obrigado mais uma vez e tudo de bom, muita saúde e cá espero essa curta com imagem real e animação que agora fica muito curioso. Chama-se Utopus. Utopus, ok. Ok, Rui, pronto, estamos nas despedidas. Olha, um abraço e é um até já. É um até já.